Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui no nosso Comando Bíblia para junto nós clamarmos a Deus e para junto nós orarmos e pedirmos a Deus discernimento, sabedoria. Queridos, para o que você está fazendo, vem ouvir o recado de Deus para a sua vida. Nós já estamos aqui posicionados, faltam poucos minutos aí para as 18 horas e nós já estamos aqui para orarmos. E eu quero dizer para você que eu estou alegre, porque Deus é nossa força, é a nossa alegria. Então, com Ele é vencer e vencer. Amém? Só que nós precisamos aprender algumas coisas para vencermos as adversidades e também manter-se de pé. E o que é que nós devemos aprender? Que princípio é esse? Manter-se ligadinhos com Ele, lendo a palavra, orando e jejuando. Já quero convidar você a estar comigo dia 1º na campanha. Nós iremos fazer 3 da madrugada, tá certo? E nós já vamos fazer 3 da madrugada a campanha de 7 dias, tá certo? Lembrando que eu faço um jejum toda semana, na segunda, na quarta e na sexta. Se você também quiser fazer, você faça, que é muito bom para a nossa saúde, muito bom para o nosso alinhamento espiritual e para as causas que nós temos colocado diante de Deus, amém? Deus seja louvado. Então, nós estamos aprendendo todos os dias algo. A nossa vida é um aprendizado. E as lições chegam, as lições vêm para que nós sejamos fortalecidos. Perdão. Não ligue o barulhinho do pássaro cantando, a voz da irmã ainda está meio que não está muito boa ainda, mas vai dando glória a Deus, porque o que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então, Deus seja louvado. Já estou aqui com a palavra de Deus aberta, em Mateus capítulo 6, versículo 34. Quando eu vinha para cá, para junto nós se conectarmos em oração, Deus falava com essa palavra, Deus falava, ardia esse versículo no meu coração. E eu já disse a você que um versículo apenas traz uma série de mensagens. Mensagens essa que traz ao nosso coração refrigério, que traz alegria, que traz paz. Então você precisa entender que um versículo da palavra de Deus, um apenas, traz uma série de mensagens. Mensagens essas que faz você se fortalecer. Então, senta aí, para um pouquinho, respira. Talvez você não passou o dia bem, talvez você está chateado, ou talvez você está chateada, mas Deus está fazendo a obra. Às vezes acontece levante, às vezes acontece algo para deixar você sem rumo, mas Deus está dizendo, continue olhando para mim. Amém? Continue olhando para mim. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se no canal, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, compartilhe as orações, para que você possa estar ligados, certo? Para que você possa se fortalecer e fortalecer as outras pessoas. Então, esse trabalho é sério, nós seguimos a rotina espiritual. Não oro somente aqui com você, mas eu sigo a rotina, eu oro meio-dia, na madrugada, meia-noite, na madrugada, 5 da manhã nas primícias, eu também já estou orando. Então, você que está aqui, está inserido nessas orações. Certo? Então, sempre que puder, mande o nome de pessoas que quer que você, para orarmos, sempre que puder, mande, porque é muito importante. E também, você precisa seguir essa rotina também. Então, tira um tempo para você orar, tira um tempo para você fazer a leitura, porque é nessa palavra que você se fortalece. Combinado? Não deixe somente a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse ali algo... É muito melhor quando você lê, quando você profetiza, quando você busca Deus para dentro da sua casa. Tá bom? Combinados? Então vamos adentrarmos aqui para a palavra. Vamos lendo, vamos glorificando. Diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Repita comigo. Basta o seu dia o seu próprio mal. Esse versículo é para aquele coração que está ansioso pelo dia de amanhã. A palavra de Deus é clara. Jesus falando, certo? Eu amo os evangelhos,
porque é o próprio Deus falando, Jesus falando. E aqui nós vemos algumas lições. E que lições são essas? Vejamos o que Deus tem a dizer. Nós sempre meditamos em cima do texto, dentro do contexto do texto, para que você possa entender. Nós simplificamos para que essa palavra entre no seu coração e germine no seu coração, trazendo o quê? Esperança, trazendo paz. Amém? Então, aqui nos ensina a viver o presente. Porque, na verdade, a vida é o agora. Não é verdade? A vida é o agora, porque nós não sabemos quando passar milésimos de segundo, nós não sabemos o que pode acontecer. Em fração de segundo, estoura uma guerra, em fração de segundo um avião cai, em fração de segundo um carro tomba, mas também em fração de segundo, bênção chega, você se alegra e você pula de alegria, em frações de segundo. É por isso que ele diz para nós vivermos o hoje, para nós vivermos o presente. E confiar, não somente viver, mas confiar no cuidado divino, evitando o quê? A ansiedade excessiva com o futuro. Jesus, aqui, instrui que cada dia tem suas próprias dificuldades, ou seja, vença a dificuldade de hoje, certo? Vença a dificuldade de hoje. Amanhã vai vir outra que vai superar a de hoje e nós vamos vencer as adversidades que Deus vai nos ajudando a vencer. Porque se você entender, às vezes você está vivendo um problema hoje e no outro dia acontece algo que supera. Não é verdade? É igual às tragédias. Você liga a TV, aconteceu algo que você ficou pasmado e de repente acontece coisas no dia seguinte que superou. Você não lembra nem mais daquela que aconteceu. Entende? Então, cada dia seu próprio mal. É certo que nós temos que ter também maturidade, né? Por quê? Quando nós vivemos ansiosos, sabemos que sendo inútil antecipar o problema, porque quando nós estamos ansiosos, nós antecipamos o sofrer, não é isso? Nós antecipamos o sofrimento. Aqui nós vemos que Deus supre as necessidades diárias, contínuas. A mensagem central, ela não é que é para você não se inquietar com amanhã. Entende? Não centrar-se em não se inquietar com amanhã. É por isso que ele diz, olha, não vos inquieteis com o dia da manhã. De jeito nenhum. Jesus vivia cada dia por vez. Então, nós vemos aqui alguns exemplos. O primeiro é viver o presente, um dia de cada vez. Isso significa não carregar hoje o peso de problemas que só pertencem ao futuro. Ao futuro. E isso digamos que é bem difícil algumas pessoas não sofrerem. Nós vemos pessoas que sofrem exatamente. Um dia não tão distante, eu conversando com uma pessoa, ela disse que tinha muito medo de morrer. Pessoa jovem, muito jovem. Ou seja, ela já estava antecipando o sofrimento do seu luto, do seu próprio luto, das pessoas que iam sofrer e tudo. E a pessoa não vive, meus irmãos, agora não vive, porque vive lá naquele problema lá, enraizado lá no presente, lá no futuro. Então, nós temos que entender que Deus está em cada detalhe. Deus não deixou o dia para ninguém saber o dia de sua morte. Deus não deixou. Por quê? Porque iria fazer uma confusão na mente, certo? Então, aqui nós também vemos a confiança radical em Deus. Isso significa crer que o Pai Celestial supra as necessidades, assim como Ele alimenta as aves e veste os lírios. Porque Ele diz, olha para as aves, olha para os lírios do campo, nem Salomão vestiu-os tão bem. Então, nós temos que entender que o nosso Deus cuida de nós. Ele cuida dos nossos interesses. Ele cuida.
Terceiro, o foco no reino. Você precisa priorizar quem? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Priorizar a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, em vez de ansiedade por comida ou vestuário ou qualquer outra coisa. Pessoas que estão ansiosas para casar, pessoas que estão ansiosas por um emprego, pessoas que estão ansiosas. Eu sei que não é fácil, mas aguarde, espere, vai dar certo, Deus está no controle. E por fim, nós vemos os exemplos práticos. Diante de uma grande dívida ou incerteza financeira, o conselho que ele foca aqui, qual é? É no planejamento e a ação do dia atual, sem sofrer antecipadamente pelo que pode acontecer nos próximos meses. Porque não é isso que nós vemos. Nós sofremos hoje pelo problema de amanhã, do depois da manhã e assim sucessivamente, não é isso? Mas Jesus quer que você não sofra por algo que vai acontecer daqui, vamos dizer, mês de maio, meados ali de 15 de maio. Não sofra. Você está sofrendo, está perdendo sono em vão. Então, nós precisamos colocar diante de Deus nossas preocupações, nossas dúvidas, nossas causas e também a nossa vida. Então, vamos crer e confiar. Então, nós temos o quê? Confiança em Deus, viver aqui e o agora, ter fé contra a ansiedade e crer na providência divina. Crer que Ele vai prover todas as coisas. Crer que Ele vai prover. Então, o versículo encerra o sermão de Jesus sobre não servir a Deus e ao dinheiro, servir a Deus e ao dinheiro, enfatizando que as preocupações excessivas desviam o foco da fé. Enfraquece a fé, meus irmãos. Enfraquece a fé. Então, o que é que Jesus quer ensinar? Perdão, meus irmãos. Ele quer ensinar a você a viver o presente e confiar no cuidado de Deus, combatendo a ansiedade excessiva pelo futuro. Então, Jesus aqui está dizendo a você a não se preocupar com o amanhã, pois cada dia traz suas próprias dificuldades, focando somente na confiança de Deus que Ele supre as necessidades diárias. Amém? Então, aqui, nós vemos a confiança na lei de Deus, porque aqui é um ensino, a extensão sobre o ensino da ansiedade, encorajando você a descansar na certeza que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Então, você precisa entender isso, que Deus está cuidando. Então, quando Ele diz para você viver cada dia o seu mal, é isso que Ele está querendo dizer. Porque essa frase é uma frase que nós às vezes recitamos, que nós às vezes falamos, e o que é que Ele quer dizer? Basta cada dia o seu mal. É encontrar-se com Jesus e confiar o seu dia, o seu amanhã, a Ele. Jesus ensina não vivermos ansiosos com as coisas do amanhã. Porque, meus irmãos, cada dia traz suas próprias dificuldades, seus desafios. Não é isso? Então, Ele quer dizer, com essa palavra, é que Jesus aqui, no Sermão da Montanha, Ele aborda a ansiedade, as preocupações, mas que você precisa confiar no cuidado de Deus. Confie exatamente em Deus, porque Ele vai cuidar das suas preocupações. Porque essa passagem refere-se às aflições, às dificuldades, os problemas, as lutas diárias. Não necessariamente um mal maligno, não é isso aqui, certo? Nem tudo aqui é o diabo. Mas nós vemos que nossa vida tem desafios. Platão dizia que uma vida sem desafio não merecia ser vivida.
Então, nós precisamos dar valor à nossa vida, regaçarmos as mangas e fazer a nossa parte. É só isso. Deus está no controle da situação. Então, nós vemos aqui uma aplicação muito prática. A ordem é viver o hoje e descansar nas provisões de Deus, sem carregar o peso do futuro antecipadamente. Porque, veja, se nós todo dia nós estamos aqui orando juntos e pregando que nós precisamos confiar, não é mesmo? Então, nós temos que colocar isso em prática no nosso dia a dia. Confiar. Então, você precisa confiar e crer que tudo vai dar certo. Eu acho engraçado com minha mãe, porque às vezes eu sempre digo, tudo vai dar certo. Ela diz, minha filha, tudo seu tudo vai dar certo. Vamos orar que Deus vai operar. E às vezes o mover aos olhos humanos ninguém está vendo. Mas eu preciso viver aquilo que eu prego. Então eu prego aqui, mas eu vivo o que eu prego na minha casa, na rua, dentro do meu quarto. Por quê? Porque eu preciso dizer que eu confio no Senhor plenamente. E que Ele vai fazer a obra. Ele vai aparecer, nem que seja em 2 minutos do segundo tempo, mas Ele vai aparecer. Ele aparece, pode ter certeza. Talvez eu esteja falando com pessoas agora que estão angustiados, estão tristes, estão precisando descansar. Você não quer desistir, você quer descansar. Então você precisa descansar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e confie que Ele vai suprir as suas necessidades diárias. Ele supre, meus irmãos. E eu sou prova viva disso. Ele supre. E eu digo com propriedade. Então essa mensagem aqui é um convite para você liberar a ansiedade do seu coração e confiar na soberania de Deus. Confie nele. Confie que Jesus Cristo está no controle da sua vida. Outro dia, você sabe que criança é muito sincera. Criança é muito sincera. E eu sempre, onde eu chego, sempre tem uma criança para conversar e faz perguntas, e algumas muito difíceis de responder, outras mais fáceis. E sempre tem uma criança que sempre vem ao meu encontro. Louvado seja Deus por isso. Vende a minhas criancinhas, como diz Jesus, né? E uma delas, ela olhou para mim e disse assim, eu lembro perfeitamente, que ela disse que orou por algo e não aconteceu. Aí foi aí onde aquilo ali doeu no meu coração. Disse, e agora? Como é que eu vou explicar para essa criança que ela orou por algo e não aconteceu? O que é que eu vou dizer a ela? Aí eu fui curvar a cabeça um pouquinho e pedi ao Senhor discernimento. Aí eu disse, olha, tem coisas que nós oramos que o Papai do Céu dá logo. Só que tem coisas que nós oramos que precisa um tempinho para Ele fazendo devagarzinho, como se fosse um processo, para poder entregar. E ali nós conversamos. Eu acredito que eu fui bem simplesinha, falando ali com a linguagem de criança, assim, tentando explicar. E eu fui para casa e eu pensei, eu digo, Senhor, concede o que aquela criança pediu. Tem coisa, meus irmãos, que nós precisamos orar. E depois eu perguntei para ela o que era que ela queria. O que era que ela queria. E eu olhei para ela e eu disse assim, o que é que você orou pedindo ao Papai do Céu? Aí ele disse, eu pedi para aquele homem que vive com a minha mãe ir embora. Irmãos, doeu. Passaram alguns dias. Eu fui orar. Disse, Senhor, se esse homem estiver lá dentro da casa, fazendo arruaça, fazendo algo que está fazendo mal a essa criança, porque ele não era o pai dessa criança, o Senhor tira. O Senhor tira. E ali nós fomos orar. E eu acredito que ele orando em casa, né? Pois, meus irmãos, Deus ouviu. Deus fez a obra. Deus fez. O homem foi embora. Quando passou-se alguns dias, ele veio e ele falou para mim, Deus ouviu. Bem assim, que você sabe que criança é animada. Ele tem o quê? Acho que uns 9 anos. Não, 8 anos para 9 anos, uma coisa assim.
E ele disse, Deus ouviu. Eu disse, ó glória. Ele brincando. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Eu faço, como eu disse àquela criancinha. Às vezes você orou e Deus não respondeu ainda, porque não é o tempo certo de resposta. Mas essa resposta vai chegar. Então não vamos desanimar. Não vamos. Não vamos desanimar. O adversário quer que nós fique desanimado. Ele até quer que você fique orando aí, ó, mas desanimado. Ele até quer que você ore, mas desconfiando. Ele até quer que você peça a Deus, mas que dentro de você já tenha morrido a esperança. Então nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos orar com fervor, com alegria. Ah, irmã, outro dia alguém falou, irmã, eu estou me acordando 3 da manhã e tal. Ore. Ore. Acordou? Não vai mexer no telefone não, vai orar. Ah, eu fiquei lendo um livro. Não, ore. O livro é a Bíblia? Tudo bem. Se não for, mas ore. Deus quer falar algo. Deus tem revelações tremendas na madrugada. Era na madrugada que Jó se levantava para fazer sacrifício pela sua família. Era na madrugada que Deus descia e falava. Deus tem algo a falar. Então vamos ficar na comunhão. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória. Graças eu te dou, Senhor, porque Tu és maravilhoso, santo, justo e verdadeiro. Pai, neste momento eu quero aqui agradecer por esta palavra. Arranca, Senhor, do nosso coração a ansiedade, a tristeza, o medo, a dor, a angústia. Meu Pai, o medo de morrer, o medo de sair, o medo de viajar, o medo, arranca do nosso coração o medo do futuro. O medo, Senhor, ó Deus, que muitas vezes trava os nossos pés de prosseguir. Então, que nesse momento o Senhor quebra essas cadeias, o Senhor quebra essas amarras, o Senhor seja na nossa vida. Senhor, que nós não venhamos ter medo de viver o melhor de Deus. Que Deus venha operar milagre na nossa vida tremendamente. Senhor, neste momento eu oro pelos enfermos que estão no hospital, aquelas criancinhas que estão ali nos leitos da UTI, tanta criança, meu Deus, entubada, tanta criança, meu Deus, ali esperando, meu Pai, um milagre. Meu Deus, entra, Senhor, com providência. Arranca, Pai, aquelas criancinhas dali. Ressuscita elas, Pai. Sopra o fôlego de vida para que elas voltem para suas mães, para os seus pais. Ô, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu sei que o Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura, que sana, que sara. Então vai ter nas UTI, na CTI, nos leitos dos hospitais, vai ter em casa com as pessoas que estão acamadas, vai ter com aqueles que estão lutando contra o câncer, vai ter com aqueles que estão lutando, Senhor Deus, fazendo radioterapia, hemodiálise. Eu não sei onde esse câncer está alojado, não sei se é no estômago, não sei se é no osso, eu não sei se é no pâncreas, no fígado, eu não sei. Se é na cabeça, eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Então queima agora essa doença maligna, no nome do Senhor Jesus. Pai, visita com poder e glória, tocando desde o alto da cabeça ao lado dos pés, repreendendo todo o mal, toda aneurisma, infarto, trombose, AVC, repreendendo, Senhor Deus, todo nódulo, todo caroço, todo cisto, todo mioma, todo tumor, que o Senhor neste momento repreenda. Visita, meu Deus, com poder e glória, com cura o fígado, o pâncreas, o estômago. Meu Deus, nessa hora, toca nela agora, Senhor, no nome de Jesus. Toca no nervo, na carne, no osso, no sangue. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor blinde a mente, o corpo, a alma e o espírito. Blinda os seus ouvidos, seus olhos. Meu Deus, nessa hora que nenhum mal, nenhuma voz do opressor tenha poder sobre ela e que em nome de Jesus ela venha vencer esse mal. Meu Pai, liberta, Senhor, de todos os males. Livra de acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Livra, Senhor, esta pessoa
de todo mal, de tudo aquilo, meu Deus, que foi tramado e arquitetado pelo Satanás para destruir a vida dela. Senhor, para destruir o casamento dela, neutraliza agora. Nós entramos em concordância, damos uma ordem e que esse mal caia por terra, bata em retirada para a profundeza do abismo. Senhor, neste momento vai ter com essa causa na justiça. Meu Deus, nesse momento vai ter agora, Senhor, lá naquele INSS, lá naquela Receita Federal, entra neste sistema, coloca, Senhor, o nome desta pessoa no cabeçalho, para quando aquela pessoa entrar lá, está lá o nome dela para ela ser abençoada no nome de Jesus. Senhor, neste momento, o Senhor venha ter com essa pessoa que vai vender esse automóvel, essa casa, esse terreno, porque ela precisa, Senhor. Ela está com dívida, meu Deus, ela está precisando, Jesus. Então, nesta hora, se levanta, príncipe da paz, como um Deus que supra as nossas necessidades. Senhor, neste momento, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, salvação, santidade, fé e obediência, para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Meu Deus, nessa hora, liberta do alcoolismo, das drogas, da porfídia, da prostituição, da porneia. Liberta, Senhor, essas pessoas do mal. Meu Deus, que Satanás solte elas agora em nome de Jesus. Vamos, solta essa vida, Satanás, porque ela não te pertence, ela pertence a Jesus de Nazaré, o Yeshua HaMashiach, Cristo Messias. Então sai daí com essas mãos imundas. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo para a profundeza do abismo, que é lá o seu lugar, para nunca mais você sair de lá. Em nome de Jesus. Pai querido, nós também te pedimos que o Senhor nos livre de olho gordo, inveja, maldição e praguejamento. Que o Senhor nos livre, Senhor, de pessoas más, perseguição. Que o Senhor nos livre, Senhor, Deus, dos levantes. Que o Senhor nos livre dos seguidores de Satanás, que muitos são ali seguidores para tirar nossa paz. Então cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para se levantar lá no abismo, mas não aqui, no nome de Jesus. Ô glória, porque o glória que você der é um demônio que vai cair. Glória a Deus, Deus seja louvado. Senhor, nós também te pedimos que o Senhor neutralize, quebra agora as forças do inimigo. Quebra agora esse trabalho de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de voodoo, de encantamento. Meu Deus, demanda, seta, praga, caia por terra agora. Seja, meu Deus, livre essa pessoa. Vai ter, meu Deus, nas encruzilhadas, nas matas virgens, lá no cemitério, nas catatumbas. Visita agora nas cachoeiras, desmanchando as panelas de Satanás, porque não vai ficar com essa família, vai cair por terra. Nós estamos aqui declarando que o Senhor é bom e que Deus é quem está no controle. Anjos se levantarão ao redor das nossas casas e mal nenhum vai acontecer com a nossa vida, porque mal nenhum sucederá e praga não chegará na nossa tenda. Senhor, neste momento recebe essa oração, visita as finanças dessa pessoa, visita o casamento dessa pessoa, visita agora com poder e glória a sua casa, muros de proteção, que por amor à oração dela, Deus tem livrado os delas. Oh, glória! Então, neste momento, nós entregamos e confiamos nossas preocupações, nossas dificuldades, nosso amanhã, nosso hoje, no nome de Jesus, nas tuas grandes e potentes mãos, porque nós sabemos que tu és o Deus que faz a obra por completo. Deus revela por amor de uma oração de uma mãe. Ixi, é forte. Deus está dizendo, por amor da oração de uma mãe feita hoje, eu vou livrar teu filho. Eita, meu Deus do céu, é muita bênção. Receba minha mãe que orou hoje à tarde, pedindo livramento pelo seu filho. Deus está livrando, amém? Deus ouviu sua oração, louvado seja Deus. Oh, Pai, obrigada. Senhor, fica conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, queridos? Fiquem com Deus e até amanhã recebam o livramento do Senhor.